Boa tarde. Hoje, na aula de História, o assunto abordado será os primeiros povos no Brasil. Os primeiros povos no Brasil que a gente vai ver hoje, vai conhecer, é antes da chegada dos portugueses. Os primeiros povos no Brasil foi encontrado no litoral brasileiro instalações de povos pré-históricos, principalmente entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. E esses povos foram chamados de sambaquis. Por que esse nome sambaquis? Esse nome originou a partir dos seus hábitos alimentares, porque esses povos, eles se alimentavam da caça e da pesca. Mas o que eles mais consumiam eram diversos tipos de moluscos, como mexilhões, mariscos e ostras. E com o passar do tempo, as conchas desses moluscos que eram descartadas foram formando montanhas de conchas, que ficaram conhecidas essas montanhas como sambaquis. E a palavra sambaquis tem origem tupi, é a mistura das palavras tamba, que significa conchas, e que significa amontoado. Então, conchas amontoadas, sambaquis, que eram montanhas formadas por conchas. Aqui é a imagem de um sambaqui, que foi localizado em Jaguaruna, em Santa Catarina. Que é aqui, bom, essa montanha aqui, ela é feita com conchas. Foi feita pelo homem, né? Eles foram jogando as conchas e se formaram esses sambaquis aqui. Que essa montanha é feita de concha, porque a palavra vem de origem tupi. Existem sambaquis em diversos lugares no mundo, em países europeus como Dinamarca, na África. Mas no Brasil estão localizados os maiores sambaquis do mundo, chegando a medir 25 metros de altura e centenas de metros de extensão. Então, no Brasil, o nosso país, é onde se localizam os maiores sambaquis já encontrados. Não se sabe ao certo qual era a finalidade dos sambaquis, para que esses povos construíam. Se era para moradia, se era abrigo temporário, sepulturas, descarte de alimentos ou depósito de materiais. Não se sabe ao certo ainda. Por quê? Porque alguns sambaquis, eles foram destruídos e neles foram encontrados, além das conchas, ossos de pessoas, utensílios, ossos de animais, espinhas. Então não se sabe ao certo qual era a finalidade dessas construções. Aqui algumas conchas, né, que foram encontradas nos sambaquis. As pessoas desses grupos tinham o hábito de pintar o corpo com uma tinta amarela extraída do barro, e eles já utilizavam o fogo. Além de pintar o corpo, eles também tinham cuidados com os mortos. Eles pintavam o corpo dos mortos na cor vermelha e sepultavam esse morto em um sambaqui e com presentes para que levassem para o outro mundo. Então, eles acreditavam que se enterrasse o morto e junto com o morto colocasse presentes para o lugar que esse morto fosse, levaria esses presentes. A cultura deles, né? Na crença deles. Esses povos, eles também já fabricavam os utensílios como quebra-cocos, raspadores, panelas, machados, facas e outros utensílios, que inclusive foram encontrados nos sambaquis. No Brasil, é possível ligar os povos sambaquis à descoberta da agricultura, que modificou completamente a vida do homem pré-histórico. Por que é possível fazer essa ligação?
pela forma dos objetos que eles encontraram, né? Os objetos aqui, alguns objetos esses aqui foram encontrados nos sambaquis, inclusive estão em um museu. São instrumentos em forma de animais, ó, de peixes, todos eles feitos de pedra polida. Utensílios também de pedra polida, então acredita-se que já foi nessa época do sedentarismo, que foi a época também da pedra polida, né? No período pré-histórico, que a gente viu que foi o período neolítico, que foi o desenvolvimento da agricultura, as pessoas fixaram em um local para morar, os utensílios já eram feitos de pedra polida, então acredita-se que esses povos são dessa época. Aqui, um utensílio também encontrado, feito com cerâmica, que eles utilizavam. Os indícios mais remotos desses povos estão em Santarém, na região amazônica, ao longo do curso dos rios Tapajós e Conduri. Está sendo pesquisado ainda, eles ainda estão encontrando vestígios desses povos nessa região. Também existem vestígios dos povos, né, do povo Ananatuba. Quem eram esses Ananatuba? Eram pessoas que moravam especificamente na Ilha Marajó e por isso suas cerâmicas decoradas com traços e linhas cruzadas são chamadas, né, são conhecidas como parte da cultura marajoara. Então eram povos que viviam na ilha de Marajó e eles apresentavam avanços significativos. Esses povos construíam casas sobre morros feitos por eles próprios para evitar inundações, sepultamento dos seus mortos sobre aterros. Eles confeccionavam utensílios variados com estética aprimorada de uma belíssima pintura e aproveitamento dos alimentos em diversas origens. Então, foram encontrados, esse daqui é a imagem de uma pintura conhecida como marajoara e chamava a atenção pela beleza, pelos traços realizados na pintura. Então, os povos brasileiros existem, né, os primeiros desde a época da pré-história.